Olá, hoje eu gostaria de começar te fazendo uma pergunta. Em quais situações um produto cosmético deve ser reformulado? Quando a fórmula de um produto deve ser mudada? Você sabe? Bom, reformular um produto significa mudar a fórmula desse produto, seja pela retirada de um ou mais componentes que estejam presentes nessa fórmula, seja pela substituição de componentes, então eu tiro um componente e coloco outro no lugar, ou mesmo pela simples adição de uma nova matéria-prima nessa fórmula. E essa mudança muitas vezes causa um certo pânico em profissionais da área, porque mudar uma fórmula, para você mudar uma fórmula, é preciso fazer, por exemplo, testes em bancada, é necessário criar novos protótipos. Se você não sabe o que é protótipo, protótipo é uma amostra desse novo produto. Então você precisa criar novas amostras desses produtos e você deve criar justamente para saber se essa mudança atende o seu desejo, as suas necessidades, se apresenta o mesmo sensorial, as mesmas características que você quer nesse produto final. E em muitos casos é preciso também fazer testes de estabilidade quando você muda a formulação, justamente para checar se essa nova fórmula não vai apresentar separação de fases, se ela não vai mudar de cor, de odor, se ela não vai ter nenhum problema quando estiver ali dentro do prazo de validade à disposição do seu cliente. E o fato é que existem situações em que você vai ter que reformular um produto. Isso é muito comum, isso é muito corriqueiro. E é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje. Então, se você quiser saber quais são essas situações, assista esse vídeo até o final, porque você vai entender quais são as situações mais comuns em que você vai precisar mexer, você vai precisar reformular o seu produto e, por mais difícil que isso seja, existem determinadas situações e esse vídeo vai mostrar exatamente quais são essas situações, pelo menos as principais. E a primeira situação é reclamação de consumidor. Se o consumidor reclamou de algo e essa reclamação é constante e é numerosa, é melhor você ouvir e analisar o que está acontecendo. Então, principalmente se a reclamação estiver relacionada com a reação do uso desse produto, porque o consumidor é quem mantém a sua empresa comprando os seus produtos. E se você, como empresa, não der atenção para esse consumidor, ele vai acabar procurando outro lugar para comprar. Então, isso inclusive já aconteceu com grandes empresas como a Johnson & Johnson, que recebeu pedidos para que a empresa parasse de utilizar um conservante chamado Quaternium 15, que é um liberador de formaldeído. Há muita discussão hoje no mercado sobre a utilização de conservantes que atuam pela liberação de formaldeído, mas o fato é que os clientes entraram em contato com a Johnson & Johnson pedindo a substituição, a retirada desse componente, e o fato é que a empresa ouviu esses clientes e reformulou alguns de seus produtos, justamente para proteger a marca e evitar o descontentamento desses clientes. Então a empresa parou, ouviu e fez as mudanças. Então sempre quando houver reclamação de cliente, é importante você parar, ouvir e analisar. Uma outra situação muito comum é quando você quer diminuir o custo da fórmula. E essa, na verdade, é uma das razões mais comuns que levam empresas a mudar e reformular os seus produtos. E ao diminuir o custo da formulação, a empresa tem muitas vantagens, porque ela acaba gastando menos na produção, ela acaba ficando mais competitiva, porque ela pode reinvestir esse dinheiro que ela economizou em ações, em outras coisas na empresa e vai poder se desenvolver mais. Então, diminuição de custo da fórmula também é uma ocasião, digamos que é uma forma de modificar, é um motivo muito forte para você ir lá e modificar a fórmula do seu produto. Uma outra situação é mudança na legislação e ninguém está imune a isso. Então, se ocorreu alguma mudança na legislação vigente no país, restringindo, por exemplo, ou proibindo o uso de determinado componente, e caso você use esse componente na sua formulação, você vai ter que mudar a sua fórmula, não tem jeito. E normalmente isso acontece quando nós falamos de conservantes, por exemplo. Mas pode acontecer também com ativos,
dentre outros componentes da formulação. O fato é que se a legislação mudou, é muito importante que você mude o seu produto se ele não estiver de acordo com a mudança que foi proposta por essa legislação. Então você vai precisar reformular, não tem como escapar disso. Uma outra situação muito comum também, inclusive que eu já tive problema, é matéria-prima descontinuada. Então imagine que, na verdade, em alguns casos, algumas empresas vão mudar, vão simplesmente parar de fornecer determinada matéria-prima, vão descontinuar a produção de determinada matéria-prima. Eu disse que isso já aconteceu comigo e, nesse caso, você é forçado a reformular o seu produto, porque a matéria-prima que você usa não está mais sendo produzida. Então, se você quiser continuar com o seu produto no mercado, você acaba tendo que utilizar matéria-prima de uma outra empresa. Então, a que você utilizava descontinuou, não produz mais, você vai ter que ir atrás de uma outra empresa, pegar a matéria-prima e utilizar. Então, inclusive uma dica que eu dou nesses casos, para quem trabalha com desenvolvimento, é que uma das melhores maneiras de evitar esse tipo de problema, enfrentar essa falta de matéria-prima de determinado consumidor, então, na minha opinião, uma das melhores maneiras de se fazer isso é utilizar sempre matéria-prima que esteja sendo utilizada por outras empresas, de preferência grandes empresas. Então, sempre pergunte se outras empresas estão utilizando determinada matéria-prima quando você estiver conversando com o fornecedor, porque isso minimiza o risco do fabricante tentar descontinuar determinada matéria-prima, porque caso ele pense em fazer isso, em parar a produção de uma matéria-prima, a pressão para ele manter vai ser muito maior e você não vai ter que lutar contra isso sozinho. Então, bastante atenção nesse ponto também. Uma outra situação é quando você enfrenta fornecimento instável. Então, há situações em que o fornecedor de determinada matéria-prima deixa a desejar, então ele não fornece como ele deveria fornecer e você acaba não recebendo a matéria-prima quando você precisa. E isso acaba gerando uma série de transtornos, então atrasos no seu trabalho, e uma das formas de acabar com isso é reformulando o seu produto. Então, está enfrentando um fornecimento instável, já pega e muda a sua formulação, utiliza a matéria-prima de um fornecedor que fornece com uma certa regularidade, para você não ter esse problema, não ter atraso na sua produção, não ter atraso, no seu trabalho, em todo o processo de pegar, produzir e levar o produto até o mercado. Uma outra situação também muito frequente é quando você enfrenta problemas de estabilidade. Bom, o ideal é que você desenvolva uma formulação estável, que não separe de fases, no caso de uma emulsão cosmética, como um creme e uma loção, por exemplo. É você fazer um produto que não mude a aparência nem o odor durante o tempo que ele estiver disponível para comercialização. Mas nem sempre esse critério é cumprido. Então, existem casos em que formulações lançadas ficam instáveis, então elas já são lançadas instáveis. E nesse caso, a melhor coisa a fazer é reformular esse produto para corrigir esse problema o mais rápido possível. O ideal é não lançar a formulação com problema, mas a gente sabe que isso muitas vezes acontece, principalmente quando o profissional não se atenta ao estudo de estabilidade que está sendo feito. Então, percebeu que a formulação foi para o mercado, ela está sofrendo lá uma separação de fases, está acontecendo algum problema, mudança de cor, de odor, já pega, reformula isso o mais rápido possível para evitar futuros problemas. Uma outra situação é por razões mercadológicas e pelo marketing. Pode ser que o pessoal da sua empresa, o pessoal do marketing da sua empresa, ou mesmo você, identifique que um conceito ou uma ideia está atraindo a atenção do seu público-alvo. Então, essa ideia chama muita atenção desse público. E aí você repara que o seu produto, ele não tem, ele não traz esse conceito. Muitas vezes esse conceito está ligado, ele depende da utilização de determinada matéria-prima. E se você quiser ter esse conceito, essa ideia, esse apelo na sua formulação, você vai ter que incorporar essa matéria-prima na sua formulação.
Então, nesse caso, uma boa ideia é reformular esse produto, é incorporar essa matéria-prima que vai trazer esse claim, esse apelo, para você poder utilizar esse conceito. E isso é realmente muito comum e empresas, por exemplo, acabam adicionando extratos na formulação, ativos na formulação e acabam usando a propriedade ou as propriedades que essas matérias-primas têm para promover o produto. Então, você percebeu um determinado conceito, uma ideia que está chamando a atenção do seu público, que seria interessante que o seu produto tivesse, é interessante, talvez seja uma boa, pegar, adicionar essa matéria-prima, no caso, esse componente na sua formulação, para que você consiga trabalhar isso no seu produto também. E, bom, essas são as principais situações. Eu espero que você tenha gostado. Hoje eu quis mostrar realmente as situações mais comuns em que você deve fazer a reformular o seu produto, pegar a sua fórmula e modificar. Eu espero que essas informações sejam úteis para você e te ajude aí no seu dia a dia como profissional da área, como profissional técnico. É isso, muito obrigado e até a próxima.